Tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai ver as formas nominais, né? Então, para a gente fechar o nosso módulo 29, a gente vai terminar com as formas nominais. Então, vamos retomar brevemente, né? A gente viu primeiro o modo indicativo e todos os tempos do modo indicativo, depois a gente viu o modo subjuntivo, o modo imperativo e agora as formas nominais. Se você perdeu algum dos vídeos com a explicação, por favor, gente, coloca as atividades em dia, certo? As formas nominais, normalmente, vocês se recordam bastante delas do sexto, do sétimo e do oitavo ano, né? Então, quem são as formas nominais, né? A gente chama de formas nominais do verbo, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Olha que interessante, né? Forma nominal, vem de nome, não vem? Então, é como se a gente tivesse, em vez da gente conjugar o verbo para todas as pessoas, a gente dá uma forma para ele que é mais fechada, por isso que chama forma nominal. Então, como elas são mais fechadas, elas não expressam nem tempo, presente, passado e futuro, e nem modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. É como se elas estivessem acima disso, elas são fixas. Coloquei alguns exemplos para vocês, então olha só. Sofrer por sofrer, somente eu sofria. Quando eu falo sofrer por sofrer, não parece, ao invés de parecer um verbo, não parece um substantivo? Ele não tá a ideia de um nome, tipo de sofrimento, né? Sofrer por sofrer, somente eu sofria. Olha como aqui a gente tem ele como verbo de maneira mais clara, porque ele está conjugado, né, na pessoa. Então, queria mostrar para vocês como a forma nominal ela parece desconectada, né? Parece um verbo que não é um verbo. Umas vezes, tais gaiolas vão penduradas nos muros. Então, olha só aqui, penduradas. Ele parece mais um adjetivo, não parece, das gaiolas, um como as gaiolas estão, do que uma ação que as gaiolas fazem. Muito bem. Então, vamos lá para as nossas três formas nominais, né? A primeira forma nominal que a gente tem é o infinitivo. Então, para lembrar, o infinitivo é quando o meu verbo acaba em ar, em er ou em ir. A gente já estudou, né, que o ar é a primeira conjugação, o er é a segunda e o ir é a terceira. A gente poderia colocar só, né, de maneira mais simples, que o infinitivo acaba em R, né? Então, quando o verbo acaba em R. Muito bem. Então, o infinitivo, quando a gente usa o infinitivo? A gente vai usar o infinitivo quando o verbo ele exprime a ideia de ação, mas ele exprime como um substantivo. Então, é o nome do verbo, gente, é isso. O infinitivo é o nome do verbo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Brincar faz bem à saúde. Olha como eu estou usando brincar como sujeito, né? Eu tenho um verbo aqui, que é o verbo fazer, né? Tá aqui, faz. O faz é o meu verbo de verdade. Aí se eu fosse perguntar assim, ó, o que faz bem à saúde? Não é brincar? Então eu estou usando o verbo brincar não como verbo, mas como substantivo. É como se ele encerrasse, ele tivesse dentro dele a ação de brincar, mas ela não está conjugada com nenhuma pessoa, com nenhum modo, com nenhum tempo. Então é o nome do verbo. A gente fala que o infinitivo está muito próximo a um substantivo, quando a gente olha as classes de palavras. Bom, ele também pode vir como parte de uma locução verbal, né? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Vou viajar amanhã. Então a gente usa o infinitivo, né? O viajar, ao invés de eu usar aqui a forma simples, né? Que é viajarei amanhã. Então, ao invés de eu usar, ele nem reconhece. Em vez de eu usar a forma simples do verbo, eu posso usar o verbo ir mais o infinitivo para fazer o futuro. E aqui, a gente, no português brasileiro, a gente não fala muito assim. Os galos começaram, poderia falar, né? Mas a gente não fala assim. Em português de Portugal, eles falam assim, estou a cantar. Nós falaríamos, estou cantando, né? A gente usa o gerúndio. Eles usam o infinitivo para isso. Mas esse aqui acho que a gente faria, né? Os galos começaram a cantar. Então, olha, é a ação, né, em si, não está conjugado. Esse é o infinitivo. Então, o que eu quero que vocês lembrem? O infinitivo, ele parece o nome do verbo, o substantivo. Desculpa, gente. E aí eu tenho o gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio é quando o verbo acaba em NDO, né? Ando, endo e indo. Então, poderia colocar, né? Falando, comendo, partindo. Isso é o meu gerúndio. De maneira mais simples, eu poderia falar que o gerúndio é o NDO, que é o que é comum a todos eles, né?
Então, o gerúndio, ele não parece, agora não parece mais, né? Comendo, correndo, pulando, falando, escutando, estudando. Agora ele não parece mais um substantivo, né? Ele parece, então, ele vai parecer, eu vou começar aqui pelo B, tá? Ele vai apresentar um processo verbal em curso, então ele parece uma ação que está em andamento quando ele vem acompanhado de outro verbo. Então, em curso seria o equivalente a eu falar em andamento. Então, olha só, já estamos saindo. Olha aqui o gerúndio, né? Então, ele veio junto de outro verbo e ele dá a ideia, já estamos saindo, que essa ação está acontecendo agora, no momento da fala. Ele estava dormindo, olha aqui, estava dormindo quando eu liguei. Então, dormindo, ele dá o sentido para a gente que era uma ação que estava em curso, que estava acontecendo naquele momento. Ele estava dormindo quando eu liguei. Agora, eu também posso usar o gerúndio como ideia de advérbio, de adjetivo. Olha só, fumando não se pode entrar. Então, não parece aqui uma característica? Então, eu poderia falar assim, né? A pessoa que está fumando não pode entrar. Mas eu resumi, né? Fumando não pode entrar. Então, ele parece mais aqui, né? Sei lá, o modo como a pessoa tá, do que uma ação em curso, em andamento. O menino correndo, aqui, não parece um adjetivo para menino? Eu poderia falar o menino de camisa amarela, mas eu tô falando o menino correndo. Então, é como se tivesse algo escondido, né? O menino que está correndo é meu filho. Então, ele dá essa ideia, ele parece um advérbio, um adjetivo, parece que ele dá uma característica, né, para quem que ele vem junto. E por último, eu tenho o particípio. O particípio é quando o verbo acaba em. Aí a gente tem, né? Ou ado ou ido. Opa! Então, poderia falar de maneira mais genérica que é esse DO no final, né? Então, falado, cantado, corrido, e aí tem os irregulares, né? Feito, impresso, que aí são os particípios irregulares. Quando é que eu uso o particípio, né? O particípio, ele dá uma ideia para a gente de passado, né? Então, falado, corrido, feito, visto, andado, estudado, ele dá uma ideia para a gente de uma ação que já aconteceu, né? Como se fosse o resultado aí de uma ação. Além disso, ele também pode vir como um adjetivo para a gente. Então, dá uma olhada aqui, ó. Uma das cenas fora filmada. Olha aqui, dá uma ideia de que já foi filmado, né? Então, dá essa ideia de passado. Uma das cenas fora filmada numa loja do bairro, ampla, bem iluminada. Olha aqui ele de novo. Esse iluminada não dá característica de adjetivo para a loja? Então, vou até pintar eles da mesma cor, né? Quem que está iluminada? A loja do bairro. Então, ele está entrando como se fosse um adjetivo. É por isso, ó, que iluminada está no feminino. Agora, se eu trocasse loja por escritório, então vamos tirar aqui, ó, num escritório do bairro amplo, bem iluminada, bem iluminado. Então, ele tem que fazer uma concordância muitas vezes, né? Uma coisa que não acontece com o gerúndio e não acontece com o infinitivo, só acontece com o particípio. Amplo, bem iluminado, com prateleiras, olha aqui, ó, carregadas dos mais diversos produtos. Então, prateleiras, eles estão, vou pintar de outra corzinha, carregadas, está dando uma característica, né? Está funcionando como adjetivo de prateleiras. Como prateleira é feminino plural, então carregadas feminino plural. Vamos trocar a prateleira por estante? Mas eu quero uma só, com uma estante. E aí aqui, ó, eu vou ter que tirar do plural, né? Com uma estante carregada dos mais diversos produtos. E aí eu também posso usar o particípio, por fim, como parte de uma locução verbal, para dar aquela ideia de uma ação que já foi concluída, que acabou. Então, ele já tinha ido, olha aqui, é uma locução verbal, esse é meu particípio, ele já tinha ido embora. Então, dá uma ideia de uma ação que já aconteceu. Eu posso falar, eu já tinha estudado, também uma ação que já aconteceu. Eu já tinha te falado isso, uma ação que já aconteceu. Não sei.
Eu já tinha comido quando você me ligou, já tinha jantado quando você me ligou. Então, tá no jantado, tá no particípio e indica pra gente uma ação que já aconteceu. Então, o que é importante aqui pra gente, né? Que a forma nominal, ela não só se apresenta como um verbo, mas ela também se apresenta pra gente com algumas características de classe de palavras mesmo. Então, o substantivo, o infinitivo se aproxima do substantivo, o gerúndio se aproxima do adjetivo e do advérbio, e o particípio se aproxima do adjetivo, certo? A gente vai fazer uns exercícios sobre isso, acho que são 3 exercícios, mas eles são sobre localizar. Então, encontre o verbo que está no infinitivo, encontre o verbo que está no gerúndio. Por que que esse verbo está no gerúndio? Então, é uma ação que está em andamento, não é? Mais ou menos por aí. Então, para a aula de hoje é isso, né? A gente viu agora as formas nominais e agora vai fazer 3 exercícios na apostila. Beleza, gente? Qualquer dúvida me chama para eu ajudá-los. Beijo e até a próxima aula.